Em 29 de maio de 1919, no céu sobre a Ilha do Príncipe, a lua passou na frente do sol e o mundo mergulhou nas trevas. A fase do eclipse total havia começado. À espera daquele momento preciso, um cientista inglês deu uma espiada por uma câmera astrográfica para tirar fotos do evento. Na cidade de Sobral, no Brasil, outro cientista fez o mesmo, clicando apressadamente o máximo de fotografias que aqueles poucos minutos de obscuridade permitiram. Ambos agiam na esperança de conseguir registrar a curvatura da luz de uma estrela. E conseguiram. Os resultados foram anunciados alguns meses depois na Burlington House, em Londres, sede da Royal Society, esfacelando o conhecimento que se tinha até então a respeito da gravidade. As fotografias obtidas pelas equipes expedicionárias mostraram que a luz de estrelas a 153 anos-luz no centro da constelação de Touro mudou sua trajetória ao se aproximar do Sol. Sendo assim, essas estrelas não mais apareciam em suas posições de costume no céu. Só havia uma explicação que desse conta do fenômeno com exatidão. O próprio espaço tinha sido distorcido pela presença do Sol. A teoria da relatividade acabava de ser confirmada. Isaac Newton, o gigante da física, acabava de ser rebaixado e substituído por Albert Einstein, um cientista pouco conhecido fora da Alemanha. Einstein tinha 40 anos na época, as têmporas apenas começando a ficar grisalhas, e vivia em Berlim. Ele soube dos resultados da expedição do eclipse pouco antes do horário que havia marcado para encontrar sua aluna, Ilse Schneider. Durante a conversa, ele mostrou a Ilse o telegrama que tinha recebido informando-o do êxito de sua teoria. Ela ficou compreensivelmente entusiasmada e cobriu-o de elogios, reconhecendo a mudança profunda que precisaria fazer em sua compreensão do universo e suas leis. Einstein respondeu calmamente: "Eu sabia que a teoria estava certa. Mas e se os observadores do eclipse não tivessem constatado a curvatura da luz?" perguntou ela. "Ou se tivessem visto a luz se curvar, mas não no grau previsto por Einstein em sua teoria?" "Então, eu sentiria muitíssimo por Deus", respondeu ele. "A teoria está certa." 2 anos depois, Einstein percorreu os Estados Unidos em uma campanha de arrecadação de fundos para a causa sionista, cuja meta era criar um Estado judeu na Palestina. Àquela altura, ele era uma grande celebridade. Em cada cidade por onde passava, milhares e milhares de pessoas lotavam as ruas para vê-lo. Uma multidão de admiradores ergueu-o nos ombros, o presidente americano o recebeu e o Senado realizou até um debate sobre a dificuldade para compreender a relatividade. Passado um ano, Einstein foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física e deu uma série de conferências na Ásia. Quando estava no Japão, foi recebido pelo casal imperial e uma multidão esperou a noite inteira em frente ao seu hotel, na esperança de que o grande homem aparecesse na varanda. Em Tóquio, fez uma palestra de 4 horas traduzida por um intérprete. Sentindo-se um pouco culpado por submeter a plateia a tamanho suplício, deu um jeito de encurtar sua fala no evento seguinte para menos de 3 horas. Porém, durante a viagem de trem para mais uma cidade, percebeu que seus anfitriões estavam um pouco estranhos. Ele perguntou se havia algo errado. "Sim", foi a resposta. Einstein havia insultado os organizadores da segunda palestra ao torná-la mais curta que a primeira. Assim, pelo restante da viagem, tomou o cuidado de não apressar suas explicações e as plateias escutaram satisfeitas. A fama de Einstein veio com tanta rapidez e tanta força que, mais ou menos nessa mesma época, 2 estudantes americanos fizeram uma aposta e enviaram pelo correio um envelope endereçado simplesmente para Professor Albert Einstein, Europa. A correspondência chegou às mãos do físico e sem muita demora. "Como o serviço postal é excelente!" foi tudo que Einstein comentou. 20 anos antes disso, em 1902, Albert tinha acabado de se mudar para Berna, na Suíça. Com 23 anos e fisionomia de menino,
ele emanava uma energia incansável, uma intensidade serena. Um amigo que o conheceu nessa época ficou imediatamente impressionado pelo brilho de seus grandes olhos. Ele estava à espera de um emprego no escritório de patentes da Suíça. Graças à ajuda de um amigo, a vaga foi praticamente criada para ele. Porém, sua situação não era das mais fáceis. Com pouquíssimo dinheiro, havia publicado anúncios no jornal local, oferecendo-se como professor particular de física e matemática, mas os alunos eram raros e a atividade lhe rendia pouco. Ele se alimentava mal e queixava-se de que seria mais fácil ganhar a vida tocando violino nas ruas. Além disso, sua namorada Mileva Maric dera à luz a filha deles pouco menos de um mês antes de Einstein seguir para Berna. Caso alguém descobrisse a existência de uma criança gerada fora do matrimônio, ele poderia dizer adeus ao cargo no escritório de patentes. O casal vinha fazendo de tudo para guardar o segredo de todo mundo, inclusive da família dele. Einstein sabia que precisaria se casar. Achava até que queria isso, mas ainda não se decidira. Fazia tempo que os pais dele haviam deixado bem claro seu desagrado em relação a Mileva. Por isso, ele sabia que certamente não abençoariam aquela união. Embora o cargo no escritório de patentes fosse extremamente bem-vindo, ao aceitá-lo, Einstein estaria, de certa forma, aceitando também o fracasso. Nos 2 anos desde que terminara a universidade, ele havia se candidatado a postos acadêmicos em toda a Europa, tendo sido rejeitado por todos eles. O trabalho burocrático era uma necessidade, mas selava seu fracasso acadêmico, sua incapacidade de seguir aquilo que amava e a prevalência de suas obrigações. Einstein continuaria se candidatando a postos acadêmicos por mais 5 anos até finalmente conseguir, no degrau mais baixo da carreira. Em certo momento dessa degradante busca por emprego, abatido pela rejeição frequente, ele reviu suas ambições e candidatou-se a professor do ensino médio. A documentação enviada por ele incluía cópias de seus trabalhos científicos, inclusive sua tese de doutorado e artigos sobre os quanta de luz e a relatividade especial. Havia 21 candidatos. Einstein não ficou nem entre os 3 finalistas. É fácil enxergar a vida de Einstein bifurcando-se em 2 metades, antes e depois da confirmação da relatividade geral, o que equivale a dizer antes e depois da fama. Na juventude, de acordo com essa narrativa, ele era subestimado, apesar de brilhante, enquanto na velhice era valorizado, porém medíocre. Em parte, é verdade. Os melhores trabalhos de Einstein foram produzidos antes de ele se tornar famoso, e durante boa parte da juventude, ele foi uma figura relativamente obscura. Levou 9 anos para conseguir um cargo de professor assistente e nem foi a primeira escolha para a vaga. Também é verdade que depois da fama ele produziu poucos artigos dignos de nota. Aquela que talvez tenha sido a última obra verdadeiramente importante de Einstein foi escrita 20 anos antes de sua morte. E não trazia o espírito desbravador dos trabalhos anteriores. Não tentava explicar algo desconhecido, por exemplo, ou revolucionar algum campo de pesquisa. Era, isso sim, reacionária, criada por desconfiança da inovadora física da mecânica quântica. Nela, Einstein buscou desacreditar o quantum, esboçando o entrelaçamento, fenômeno que em tese poderia ocorrer segundo as regras da mecânica quântica, mas que ele considerava impossível na prática. Um dos hábitos mais notáveis de Einstein era estar certo mesmo quando estava errado. Nesse caso, o entrelaçamento viria a ser demonstrado como uma das verdades fundamentais do universo. Durante a maior parte dos seus últimos 30 anos de vida, ele se dedicou a desenvolver uma teoria do campo unificado. Uma teoria de tudo, que englobaria todas as leis da natureza, dos movimentos dos corpos celestes ao magnetismo, passando pelo que ocorre dentro do átomo. Seus colegas cientistas o ignoravam cada vez mais, encarando-o como uma espécie de relíquia com baixíssima probabilidade de êxito. No entanto, Einstein não pode ser definido de forma tão simplista.
Ele é muito mais interessante do que pressupõe essa narrativa de uma vida coberta de louros seguidos de estagnação. Ela esconde confortavelmente fatos que não se encaixam, como o reconhecimento profissional e o êxito que ele alcançou na Alemanha antes mesmo de publicar qualquer coisa sobre a relatividade geral. Também ignora seu apoio ao povo judeu e ao pacifismo. Durante a escalada para a Segunda Guerra Mundial, essas outras facetas de sua personalidade ficaram tudo menos estagnadas. Ele gastou boa parte de seu dinheiro ajudando os judeus a fugir da Alemanha e emigrar para os Estados Unidos, assim como na fundação da organização que viria a se tornar o Comitê Internacional de Resgate. A fama de Einstein pode atrapalhar uma análise objetiva de sua vida. Ao criar uma expectativa de algo extraordinário, torna-se fácil desconsiderar a existência impressionante de Einstein.